Boa noite a todos. Bem, como anunciado semana passada, nós temos hoje então, especialmente aqui, a presença do nosso amigo, confrade Miguel Jesus Sardano, acompanhado da sua esposa Terezinha, e pela comemoração dos 150 anos do Evangelho, segundo o Espiritismo, então, Sardano vai então nos brindar aí, então, com as palavras falando a respeito dessa data e dessa obra tão importante para nós. Vou fazer uma breve apresentação aqui do Miguel. Miguel de Jesus Sardano é advogado, é professor. Em 1976 fundou e é presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes e da Instituição Educacional e Assistencial Amélia Rodrigues, que atende 214 crianças de 3 a 10 anos de idade em Santo André, São Paulo. 3 meses. Desculpa, de 3 meses a 10 anos. O centro possui uma editora e uma distribuidora de livros da representação da editora Leal, que edita os livros do Divaldo Pereira Franco, com o qual o Miguel trabalha há muito tempo. Então essa representação é no estado de São Paulo, Minas e Goiás. Então Miguel participa do movimento espírita, né, divulgando a doutrina, fazendo palestras desde 1954. É escritor de uma obra especialmente que muitos conhecem, que é o Semeador de Estrelas, que tem ali a história, né, ali da parte ali da história do Divaldo. E já visitou então quase todos os estados do Brasil, 14 países, e é casado então com a professora Terezinha Sardano, né, desde 1957. Então é uma boa batalha. Isso. Então nós vamos então passar para a Isabel, que vai fazer a prece inicial, para que a gente possa aproveitar bastante então da vontade, da boa vontade do nosso companheiro Miguel, a quem nós pedimos toda a proteção do nosso mestre. Boa noite a todos. Sejam sempre bem-vindos no Grupo Joana de Anjos. Para nós é um prazer imenso recebê-los a todos. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, cuja misericórdia nos sustenta. Ampara-nos, Senhor, sempre. E agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos reunidos e ouvir essas mensagens que para nós faremos exemplo através do nosso dia a dia. Esteja sempre conosco, que assim seja. Seja bem-vindo. Prezadíssimos irmãos, inicialmente o nosso abraço fraternal a todos. Estamos aqui já algumas vezes. A primeira vez que vim a Poços de Caldas, em 1975, a convite da nossa irmã Missionelli. Não sei se alguém presente se lembra da Missionelli. Ela tinha uma loja na rua Rio de Janeiro, bonecas, não é isso? Ainda me lembro dela. De tal forma que nosso vínculo com essa cidade já é bem antigo. E é sempre um prazer renovado rever os companheiros, rever os amigos e ver também o progresso da nossa doutrina, do nosso movimento no Brasil e no exterior. Eu tenho notado o crescimento impressionante do interesse, da procura das informações sobre o Espiritismo. E nós estamos comemorando 150 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi em abril de 1864. É a terceira obra da codificação kardeciana.
E nós vemos ali o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que segundo o Espiritismo? Conforme a interpretação dos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. E notar que Allan Kardec, o nosso codificador, selecionou a parte moral do Novo Testamento, que é aquilo que realmente visava apresentar a moral espírita através da interpretação, naturalmente como móvel principal a reencarnação, que é uma palavra que modifica completamente o conceito de justiça divina, a visão a respeito de Deus, o entendimento sobre Deus. E essa parte que religa a criatura ao Criador, e fez com que a doutrina espírita fosse apresentada também como religião. Mas Kardec dá um destaque, dá ênfase, que o Espiritismo não é uma religião convencional nos termos como é definida, como é conhecida, como são conhecidas as religiões. Não tem sacerdócio, não tem hierarquia, não tem sacramentos, não tem dogmas, e também não tem nenhuma cerimônia, nenhum ritual. É uma doutrina que tem uma interpretação filosófica e científica de consequências morais. Exatamente aí é que entra o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não vamos encontrar nas páginas do livro segundo o Espiritismo toda a interpretação de todos os capítulos e versículos do Novo Testamento. Nós vamos encontrar, como disse, a parte moral. E esse livro é de grande importância. Não é apenas um livro de consolação, embora ele tenha ali no final as preces, modelos de preces, de orações, preces espíritas. É evidente que a prece não deve ser memorizada, aquelas orações labiais. Ele procura colocar ali algumas fórmulas, como seria, como deveria ser uma oração em favor de quem se mata, de quem é suicida, em favor dos inimigos, em favor do movimento, enfim, são vários modelos de orações para que as pessoas se libertem daquelas fórmulas antigas, aquelas orações tradicionais, porque de um modo geral quase todos nós, nossos pais, nossos avós, viemos do catolicismo, porque a doutrina espírita, como sabemos, pode-se dizer que o seu marco inicial é o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Nós podemos considerar o seguinte: Allan Kardec não era espírita. Ele vinha de uma família tradicionalmente católica, mas ele foi educado no Instituto Pestalozzi, que era protestante. Ele era um livre pensador e por isso foi escolhido, adredemente preparado, para exercer essa missão importante de organizar a doutrina espírita. Daí essa designação codificador e não fundador ou criador do espiritismo. Porque mais adiante ele mesmo vai dizer que o espiritismo está no ar, está na natureza. Ninguém criou, ninguém inventou. É uma obra divina. Porque são pensamentos, são conceitos, entendimentos que sempre estiveram presentes
na história da humanidade. Não é algo novo, que foi criado a partir de 1857. Já nas velhas tradições indianas, egípcias, se falava de alguns princípios adotados e divulgados pelo Espiritismo, como sendo leis naturais, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, da comunicabilidade dos espíritos, e a reencarnação considerada uma lei normal, natural, como qualquer outra lei. A lei do movimento da Terra, por exemplo, a lei da gravidade. E a reencarnação não é uma invenção, não é uma criação, é uma lei natural, que sempre existiu. Daí também consideramos o Espiritismo a terceira revelação. Por que revelação? Porque ela sempre existia e passou a ser conhecida. Estava oculta e foi revelada. Isto é, partiu do mundo espiritual para o mundo material. Mas os fenômenos mediúnicos sempre estiveram presentes. Também não é uma criação, uma invenção do Espiritismo. Como às vezes as pessoas podem concluir que só há mediunidade dentro do movimento espírita. Fora do movimento espírita não existe mediunidade. Não é verdade. A mediunidade, a rigor, não tem nada a ver com o Espiritismo. Mas foi através da mediunidade que o Espiritismo pôde ser apresentado. Se não fosse a mediunidade, é evidentemente que Allan Kardec não teria como comprovar a imortalidade da alma, como comprovar a comunicação dos espíritos, como comprovar a lei de causa e efeito, a lei do progresso. Todas as bases da doutrina espírita vieram através dos espíritos, as almas dos homens que viveram na Terra. De tal forma que Allan Kardec utilizou dessa instrumentalidade, desse canal existente em todas as épocas da humanidade, com outras designações. A manifestação do chamado Espírito Santo, a intervenção dos santos, dos anjos, a aparição desses seres, demonstrando que eles sempre existiram. Mas este canal da mediunidade sempre esteve presente. Exatamente os médiuns, que na antiguidade tinham outras designações. Profetas, oráculos, pitons, pitonisas e outros termos mais, hierofantes. Vários termos eram a indicação, a designação dos portadores dessa possibilidade de entrar em contato com o mundo invisível. O sexto sentido. Mas com a evolução, com o progresso, chegou o momento de difundir estas verdades, essas leis que não eram popularmente conhecidas. Embora as escolas do Oriente, o esoterismo, Rosa Cruz, teosofia e o chamado ocultismo, as escolas de ocultismo do passado, na Índia principalmente, já conheciam, já estavam bem familiarizados com a lei da reencarnação. É evidente que alguns setores, algumas seitas indianas, têm um entendimento diferente da visão espírita. Algumas dessas seitas, inclusive, adotam a metempsicose, uma doutrina grega, que diz que muitas vezes certos espíritos, certas criaturas poderão reencarnar como animais. E esse regresso não existe. O espírito não regride.
O psiquismo humano já passou pela fase animal. Houve um período em que aquele psiquismo que hoje constitui a nossa personalidade, a nossa realidade, atravessou os reinos inferiores. E nós somos o resultado dessa longa e imensa experiência. Mas uma vez alcançando a espécie humana, jamais retroagimos. Essa pergunta foi feita também a Allan Kardec. Se o espírito regride? A resposta foi: o homem regride, mas o espírito nunca. O que quer dizer isso? Uma pessoa pode fracassar numa existência. É uma experiência temporária. Mas tudo aquilo que foi adquirido, que foi conquistado, que está gravado no íntimo, na alma, no perispírito, no ser, é uma propriedade inalienável, definitiva. É uma conquista. Então, em termos de criatura humana, pode haver o fracasso. Pode até parecer que houve um retrocesso. Mas em se falando de espírito imortal, não há retrocesso. Daí essa resposta. O homem pode regredir, mas o espírito nunca. Tudo isso, meus irmãos, faz parte do conteúdo da filosofia espírita. E durante muito tempo houve debates para se declarar, para se aclarar se o espiritismo é uma religião. Na verdade, a rigor, historicamente falando, nem catolicismo, nem protestantismo, nem espiritismo são religiões. Nós somos ramificações do cristianismo. A nossa religião é o cristianismo. A religião dos católicos é o cristianismo. A religião dos evangélicos, dos protestantes, é o cristianismo. Quando se define as religiões, não se fala em protestantismo, catolicismo, espiritismo, umbandismo, não. Nós falamos o cristianismo, o budismo, o islamismo, o judaísmo. Essas são as grandes religiões da humanidade. Tudo mais são ramificações. Basta dizer que nos Estados Unidos, segundo as estatísticas do ano 2000, declarada em agosto no encontro das religiões do mundo todo, nos Estados Unidos havia mais de 2.000 facções evangélicas, protestantes, pentecostais, que vão se subdividindo. E hoje no Brasil também temos uma gama muito grande de igrejas evangélicas. E o próprio catolicismo está também bastante dividido. São várias as igrejas ortodoxas. Ortodoxa russa, grega, ucraniana. Na Inglaterra também a igreja católica anglicana, a igreja católica liberal, que são divisões da igreja católica apostólica romana. Então a gente vê que religião é uma criação dos homens. Buda não foi budista, Jesus não foi cristão, Maomé não foi islamista, Moisés não foi adepto do judaísmo, porque a gente ia dizer que ele não foi judeu, mas ele foi judeu, só que judeu já é uma qualificação, já é um adjetivo daquela pessoa que nasce naquele país. Enquanto que o judaísmo é a doutrina gerada pelos profetas, principalmente dos livros bíblicos do Velho Testamento. O próprio cristianismo, foi ali pelo ano 68 que a palavra surgiu. Ao tempo de Jesus, essa palavra não existia. Todos os seguidores eram
homens do caminho, mulheres do caminho, e criavam as casas do caminho, famosas casas do caminho, onde atuava Pedro, Tiago e os apóstolos em homenagem a Jesus, prestando socorro àquelas pessoas necessitadas e fazendo as pregações dos ensinamentos de Jesus. Já no ano 68, por sugestão de Lucas a Paulo, nós somos seguidores do Cristo. Que tal se nós nos intitulássemos cristãos, em vez de homens do caminho? Homens do caminho não significa nada. Nós somos seguidores do Cristo, somos cristãos. E a nossa doutrina? O cristianismo, assim batizaram. E ficou até hoje. Mas o Cristo não foi cristão. Ele nem sabia que mais tarde iriam transformar os seus ensinamentos no cristianismo. Foi o resultado natural decorrente da evolução histórica, que era necessária uma designação. E hoje somos mais de 2 bilhões de seguidores do Cristo. Ainda minoria, porque as outras religiões constituem quase 5 bilhões, as demais religiões juntas. Portanto, nós somos ainda uma terceira parte da humanidade. Agora, ser cristão, não ser cristão, ser espírita, não ser espírita, são rótulos. E o rótulo não muda o caráter. Quem vê cara não vê coração, já diz o velho ditado. Parece que é mais ou menos por aí. Quem é cristão de fato? Quem é budista de fato? Todos os que seguem, sincero e honestamente, esses grandes líderes. Mas na verdade, somos todos seres irmãos, filhos de Deus, a caminho do progresso, a caminho da evolução. Mas somente o Espiritismo tem essa visão de progresso, de evolução, por causa da reencarnação, que nos mostra a necessidade de passar por muitas experiências numa escola de aprendizado, no grande desafio do progresso. E o entendimento de uma única existência dificulta o entendimento de que Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justiça absoluta. É quase que impossível aceitar que Deus seja realmente justo, o bom, como se diz, infinitamente bom, misericordioso, diante desses quadros tristes de violência, de tantas enfermidades, mas sobretudo de uma infância sofrida. As crianças, segundo a crença de uma única existência, as almas, essas criaturas, são criadas para habitar um corpo. A visão espírita: um corpo é criado para que um espírito o habite. A pré-existência da alma, que foi justamente a doutrina de Orígenes, que viveu 300 anos depois de Jesus. E a doutrina da reencarnação, no Concílio de Constantinopla, em 553, retirou do seu bojo a doutrina de Orígenes, que pregava a pré-existência da alma. Parece simples, mas isso muda completamente o raciocínio, o entendimento e a lógica. Se nós não pré-existimos, não há reencarnação. Porque o ser parte a partir exatamente do nascimento.
Em que momento Deus cria a alma? Isso também foi uma grande polêmica durante muito tempo através da história. Houve um período em que se pregava na igreja que Deus cria a alma a partir dos 4 meses de gestação. Houve várias informações sobre isso. Finalmente, a última conclusão é que a alma entra no corpo no ato da concepção. E esse é o nosso entendimento também. O espírito inicia o seu processo reencarnatório a partir da concepção. Embora antes ele já esteja próximo, já esteja encaminhado, assistido para o processo de reencarnação. Mas admitir que Deus cria a alma exatamente no ato da concepção, e se Deus é Pai, se Deus é bom, se Deus é amor, onisciente, onipresente, tem toda a sabedoria, toda a presciência, saberá que corpos serão gerados. E vemos uma criança nascer cega. E vemos uma criança autista, os chamados deficientes físicos. Mas essas almas estão sendo criadas agora, saem da mão do Criador que é perfeito. E como que um ser perfeito pode gerar uma obra imperfeita? Até hoje se questiona: quem errou? Os pais, os avós? Para que esta criança esteja pagando o pecado dos ancestrais? Absurdo. Aí está uma injustiça flagrante. Porque o neto deve pagar pelos erros do avô? Nós humanos sabemos que isso é absurdo, é uma injustiça. E como Deus não saberia? A partir desse raciocínio, que não existe a pré-existência da alma, nós não entendemos então que Deus seja Pai, que Deus seja amor, e muito menos justo. Não podemos entender. Com todo respeito, porque nós também viemos lá dos meios católicos, se perguntarmos ao sacerdote, como já fizemos essa pergunta, a resposta: são mistérios de Deus. Mistérios de Deus insondáveis, e que não é permitido prescrutar isto, que é um pecado mortal, querer penetrar nos segredos de Deus. Mas Allan Kardec pergunta: que é Deus? E vem aquela definição que todos nós já conhecemos, né? Causa primária de todas as coisas. É o princípio, é a criação, é tudo. A partir daí, dizer que Deus é Pai, Deus é amor, infinitamente bom, misericordioso, etc, etc, etc. Todos os adjetivos que nós reunirmos para definir Deus são pobres. Não conseguem. Então Kardec vai insistindo: podemos conhecer a natureza íntima de Deus? Não. Pois lhes falta o sentido. Ele não diz que é pecado, que é mistério, não. A limitação humana não dá para compreender o que é o infinito, o que é a eternidade, o que é Deus. Não há possibilidade ainda. Mas não que seja um mistério insondável. À medida que nós vamos evoluindo, evolui também a compreensão, o conceito a respeito de Deus. Cada um de nós tem uma ideia aproximada. Como dizia Santo Agostinho: se alguém me pergunta o que é Deus, eu não sei. Mas se ninguém me pergunta, eu sei.
Olha que coisa. Se ninguém me pergunta, eu sei. Para mim, cá dentro, eu sei. Eu sinto. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Ora, puros de coração, o coração não é órgão de visão. O coração não enxerga. Então deve ser uma metáfora que nós precisamos interpretar. Essa pureza de coração leva a um conceito de elevação moral e espiritual muito grande. E pelo Espírito alcançaremos essa visão. Mas nós ainda estamos num estágio de evolução que não nos permite alcançar essa visão. Muitas vezes as pessoas dizem: eu não sei como mentalizar Deus na hora, na prece, na oração. Pensa em Deus. Sim, penso em Deus, mas o que eu devo pensar? Quando a gente diz para qualquer um dos presentes aqui: pense em Deus. Eu não sei o que pensar. Aí eu me lembro da obra de Deus. Começo a ver então Poços de Caldas, uma obra de Deus. Uma cachoeira, um rio, as montanhas. O autógrafo de Deus, a obra de Deus, o resultado. É uma das conceituações a respeito de Deus. Como podemos obter uma prova da existência de Deus? Kardec perguntou aos espíritos. A resposta foi: tudo aquilo que não foi criado pelo homem, por Deus o foi. Então nós olhamos aqui neste ambiente. Tudo aqui parece que é obra do homem, mas o próprio homem é obra de Deus. A natureza, todos os seres viventes. Existe um fenômeno mais extraordinário, mais deslumbrante, mais desafiante do que a vida? Não existe. A vida é um grande enigma, mas é uma obra inteligente, muito bem elaborada, muito bem programada. E o universo, então, a gente nem acredita que a Terra está girando. E nós estamos aqui tranquilos, serenos. Não percebemos esse fenômeno. Mas a Terra está em constante movimento. E os planetas? E todos gravitando em torno do Sol. E o Sol? 1.300.000 vezes maior que a Terra. Raciocinem comigo, meus irmãos. O nosso planeta, pegamos a quantidade, 1.000 planetas iguais à Terra, mais 300. O formato do Sol, o tamanho do Sol, é alguma coisa praticamente inconcebível. 1.500.000 quilômetros de distância, mandando a sua luz para a Terra, que demora 8 minutos e 32 segundos para chegar aqui. Tudo isso numa harmonização perfeita. Há milênios e milênios funcionando de uma forma harmônica e equilibrada. Isso tem que ser obra de uma inteligência. Uma inteligência que nós não podemos abarcar
dada a nossa limitação. Então é isso que a doutrina espírita procura traduzir, decodificar para o nosso entendimento. E os ensinamentos básicos da doutrina espírita, meus irmãos, começa quando Kardec define que o espiritismo é uma ciência de observação, não é uma ciência de laboratório, porque ela estuda o espírito. O objeto do estudo científico do espiritismo é o espírito, um ser inteligente, um ser que tem vontade. Então o espiritismo estuda como ciência a origem, de onde veio, como foi construído, a origem, a natureza e o destino dos espíritos. A origem, a natureza e o destino dos espíritos. A relação que existe entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Porque existe essa relação direta. Quando foi apurado o resultado das mesas girantes, das mesas falantes, que Kardec conseguiu um contato mais próximo através daqueles códigos da tipologia, quem são vocês? A resposta tácita: nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Poderíamos trocar em miúdos e dizer: nós somos vocês amanhã. Fácil, né? Amanhã, no tempo, né? Não é amanhã, o dia seguinte, mas futuramente vocês estarão aqui onde nós estamos. E nós que estamos aqui, provavelmente estaremos aí. Daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar na Terra, a não ser se tem alguma criança de colo. Parece que não tem. Daqui a 100 anos não haverá nenhum de nós aqui na Terra. Estaremos lá. Aqueles que estão lá, que agora são nossos irmãos, que nos visitam, nos assistem, nos orientam, escrevem livros, os espíritos, estarão aqui. Trocaremos de lugar. Então os espíritos responderam a Kardec: nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Olha, as almas dos homens, porque os homens somos o ser humano que fica, o corpo, o nome, a identidade. As almas retornam ao ponto de partida. Que a alma é o espírito encarnado, conforme define Allan Kardec. Alma, o espírito encarnado. Mas trocando em miúdos, alma e espírito é a mesma coisa. Só que um está no corpo e o outro está fora do corpo. Então nós entendemos uma coisa muito interessante. A vida é uma só. A vida é única. As existências são muitas. As vivências, reencarnações. Por força do hábito nós falamos na vida passada, na outra vida. Não. Na outra existência. Na outra vivência, na outra reencarnação, porque a vida é a mesma, na matéria e fora da matéria, é sempre a vida. Então vejam os irmãos, que verdadeira revolução isso provoca em nossos pensamentos, no pensamento filosófico, nos conceitos a respeito da vida, a respeito da morte, mas principalmente da justiça divina. Porque Kardec, dando prosseguimento à definição da doutrina espírita, acrescentou pontos básicos: Deus,
crença em Deus, aceitação de Deus como uma realidade. Não se pode conceber uma pessoa espírita, cristã, que não acredita em Deus. Então, Deus, imortalidade da alma, segundo ponto pacífico. A imortalidade da alma nos leva à comunicação dos espíritos. Aqueles que partiram do plano físico para o mundo espiritual se comunicam com os que ficaram na retaguarda, através da mediunidade. Então, Deus, imortalidade, comunicabilidade dos espíritos e reencarnação, a volta à matéria. E lá no Evangelho, uma pergunta que Kardec faz: quantas reencarnações o espírito necessita para alcançar a perfeição? Quantas vezes devemos reencarnar? Não há limites. Tantas vezes quantas forem necessárias. Então a reencarnação não tem limites. É evidente que o esforço de cada um, a dedicação, o trabalho, o progresso, fará com que uns evoluam mais rápido. Mas todos partem do mesmo princípio e todos têm o mesmo ponto de chegada. Não há privilégio no universo. O que derruba determinados princípios da Igreja Católica Romana, que Deus criou as potestades, anjos, querubins, serafins, que são a coorte celestial de Deus. Esses sempre estiveram lá. Seria então um privilégio. Há exceções. A visão espírita não é essa. Todos nós partimos do mesmo princípio. Aquela afirmação que fomos criados simples e ignorantes. Mas esses simples, exatamente, não seres complexos. Criados na simplicidade, na pureza, no elemento inicial. E a doutrina espírita, que é eminentemente evolucionista, aceita em boa parte as leis de Darwin, com algumas modificações, porque ele só viu o lado material, o lado físico, não pesquisou o lado espiritual, como a ciência, de um modo geral, até hoje ainda tem todas as suas atenções voltadas para a matéria, mas é exatamente a ciência que vai encontrar o espírito, porque a religião já encontrou, mas a ciência acadêmica ainda não tem alcance. A gente não sabe exatamente por quê. Existe ainda muito orgulho, muita vaidade. E provavelmente não seja o momento. Mas quem vai proclamar a realidade do espírito é a ciência. Porque a ciência busca a verdade. Mas como a questão religiosa é muito relevante socialmente falando, divide a humanidade. Há mais fanatismo que devoção. Há mais fanatismo que altruísmo. Há mais fanatismo que solidariedade. E aí estamos divididos. Separados. E somos todos filhos de Deus. O que levou Jesus a dizer: um dia haverá um só rebanho
e um só pastor. A unidade do entendimento. Um dia, no calendário da eternidade. E há um outro questionamento também. Há até quem diga isso, que um dia a humanidade toda será espírita. Ilusão. Engodo. Absolutamente. Isso não vai ocorrer. Um dia nós não teremos mais necessidade de religião. Como eu disse no começo, religião é criação humana. Deus não tem religião, Jesus não teve religião, Buda não teve religião. Então o que é necessário? Um espírito de religiosidade, provavelmente. Um sentimento de religiosidade. Mais amor e menos religião. Estamos separados. O rebanho está todo dividido. Nós estamos aqui, os espíritas, os irmãos estão lá na igreja católica, os outros estão lá no seu templo. O budista está lá no templo dele. O judeu está lá na sinagoga. O muçulmano está lá na mesquita. E todos nós rezando para o mesmo Deus. O que é que está faltando? Entendimento. Então o que importa, meus irmãos, não é a religião que nós temos, não é o rótulo, como às vezes algumas seitas, algumas crenças admitem, a salvação pela fé. A fé sem obras é morta. Nós vimos aí o trabalho. Deus não quer adoração, quer ação. Adoração tem demais, mas ação, principalmente ação em favor do próximo. Trabalho, solidariedade e tolerância. Estabeleceu o nosso mestre Allan Kardec. Seja este o nosso lema: trabalho, solidariedade e tolerância. Falta muita solidariedade ainda entre nós. Mesmo nós espíritas, no nosso movimento, ainda estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Somos criaturas que deixamos os velhos costumes, os velhos hábitos, as velhas crenças e estamos engajados numa nova realidade de pensamentos. E vem uma cobrança muito grande, mas de nós mesmos, da própria consciência. À medida que vamos estudando, entendendo, compreendendo, vamos avaliando o quanto nós ainda temos que fazer, o quão pouco nós temos feito em favor da nossa própria evolução, em favor do nosso próprio progresso. Por isso que o Evangelho deve ser decantado, fazer parte da nossa família, da nossa casa, ser aquele livro de cabeceira que traz bastante consolação, mas também nos mostra, sobretudo, o caminho da libertação, que é uma frase de Emmanuel muito interessante, que o Espiritismo é consolação, mas é antes libertação. A consolação é uma fase, é um período da dor, do sofrimento, a busca, mas depois vem a conscientização, explicando as causas das aflições, a origem do sofrimento e como nos livrar dele. A fórmula está aí. Como nos livrar dele? Então é uma convocação, é um convite da espiritualidade maior.
porque nós estamos todos marchando para o outro lado da vida. E como disse Kardec, na parte da introdução do Livro dos Espíritos, um dos itens: a Terra é um planeta de expiação e provas. Poderia deixar de existir, poderia nunca ter existido, sem que isso afetasse a vida. Porque a vida não depende da matéria. A matéria depende do espírito. Sem o espírito não tem matéria. Não tem corpo físico. Quem comanda o corpo físico é o espírito, que é pré-existente. De tal forma, meus irmãos, que nesse vai e vem das sucessivas reencarnações, passamos pela Terra, mas não vamos ficar na Terra. Aqui não é nossa morada definitiva. Nós estamos na Terra, mas não somos da Terra. Futuramente, muito futuramente, vamos ver a Terra muito distante. A evolução prossegue em outros mundos mais avançados, vencendo o nosso karma, a nossa dívida, o nosso saldo. Libertaremos definitivamente da matéria e passaremos a viver a nossa vida imortal no mundo espiritual. Poderemos até reencarnar eventualmente em tarefas missionárias, como ocorre em todas as épocas da humanidade, em todos os séculos da humanidade. Grandes seres sempre reencarnaram para ajudar o progresso humano. Sempre, em todos os séculos, sempre teve um representante de Jesus para conduzir o rebanho. Sempre. Não podemos alegar falta de orientação, falta de amparo, que a espiritualidade sempre nos amparou através das mais variadas formas, e sempre houve esse convite à visão espiritual da vida, de tal forma que quando nós falamos em morte, estamos falando em vida. Quando falamos em morte, estamos falando em libertação. E numa colocação bem simples, poderemos dizer que morrer é voltar para casa. O mundo espiritual é a nossa casa. Nossa casa definitiva. Esta é provisória, mas é abençoada. É aqui que nós aprendemos a vencer as nossas deficiências, as nossas limitações, e a crescer moral e espiritualmente. Então, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo merece de nossa parte todas as homenagens, e uma das formas de homenageá-lo é relê-lo mais uma vez, porque esta é a grande oportunidade que Deus nos concede através dessa convocação para os trabalhadores de última hora. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz.
Boa noite. Nós do Grupo Espírita das Samaritanas agradecemos a presença do Sr. Miguel, da sua esposa Terezinha, que nos veio trazer toda a sua experiência, todo o seu conhecimento a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da doutrina espírita, que é um código divino, uma bênção nas nossas vidas. Que sejam sempre muito bem-vindos. Nós gostaríamos de avisar o público, nossos amigos, que nós vamos fazer um passe coletivo. Os artistas vão estar em lugares estratégicos do salão. Todos vão permanecer sentados, concentrados, porque nós sabemos que os nossos amigos espirituais estão aqui presentes e que todos irão receber as energias que necessitam. Nós vamos, enquanto isso, estar fazendo aqui uma prece, onde todos vão poder seguir mentalmente. No final da prece, no final dos passes, uma companheira vai avisando as fileiras que poderão ir se levantando e até a água fluidificada. Avisamos também para aqueles que estão em tratamento com a irradiação que permaneçam nos seus lugares. Os médiuns, então, se posicionando. Nós vamos fazer a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes de vossa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja.